Nós vamos meditar por alguns instantes sobre seja na terra como no céu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja tomando a vida de cada um de nós que estamos aqui. Que seja uma hora. Aliás, o culto começa quando você entra. O culto não, a mensagem não é a principal parte do culto. A principal parte do culto é o todo. É da hora que você entra, da hora que você abre o seu coração, da hora que o Espírito Santo está falando com você. E eu creio que o Espírito Santo já tem falado com você, não só hoje, mas o Espírito Santo de Deus tem dado uma palavra muito séria, profunda, para a gente estar voltado para Ele com mais dedicação nesses últimos dias. Porque Ele tem falado sobre coisas muito específicas. Tem falado sobre Jesus está voltando. Mas não o Jesus está voltando como a gente crê que está voltando, mas nas evidências reais, materiais, concretas que tem acontecido, e o Espírito Santo tem mostrado isso para nós, tá? Então, vamos estar aí ligados com o Espírito de Deus. Às vezes nós precisamos ser chamados aqui à frente para ouvir uma palavra, para receber uma cura. Mas eu quero ir mais à frente. Na hora que você entra na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus já pode estar te curando. O culto da gente começa na casa do Senhor e se estende aos nossos lares. Aqui nós recebemos e em casa continuamos. Por isso eu digo às pessoas que gostam de ficar em casa assistindo o culto, vem para a casa do Senhor, porque aqui a intensidade da ação do Espírito Santo é muito maior. Então se liga, porque Ele está falando contigo. Não porque tem um pregador aqui, não porque vem um pregador do Ceará, não porque tem alguém especial. É porque onde há um ser humano, uma alma, ali é um lugar especial que o Espírito Santo quer agir, quer tocar. E aqui temos pessoas sendo usadas pelo Senhor, amém? Então você pode abrir a sua palavra, lá, sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, verso 10. E diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Encontramos aqui duas situações que nos chamam muito a atenção nesse primeiro versículo, aqui no versículo 10, quando ele diz, venha o teu reino. E depois diz, seja feita a tua vontade. E ele nos traz uma variação. Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá no céu. E para a gente entender desta vontade de Deus aqui na terra, nós precisamos conhecer um pouco do céu. Agora, para a gente conhecer um pouco do céu é difícil, porque a gente nunca foi lá, né? E às vezes a gente quer demorar um pouquinho para chegar lá. Não estou falando que está errado, não. Mas é a grande verdade. Contudo, a palavra de Deus, ela nos mostra em vários momentos sobre o que acontece no céu. Então daí a gente tem um conhecimento à base da palavra de Deus de algumas coisas que acontecem no céu. Nós não temos uma dimensão da totalidade do céu, mas a gente, pelo que pode perceber pela palavra de Deus, nós teremos assim esse conhecimento a mais, e isso já é o suficiente para alegrar o nosso coração aqui até a vinda de Cristo, tá? E aí quando a gente vai falar sobre o que há no céu, nós podemos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 6,
versos de 1 a 3. Eu uso a versão NVI, tá? Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Aí a gente já tem uma ideia de que há um Senhor, né? E está sentado num trono e ele é exaltado. E aqui a palavra diz que a aba, essa área da frente da vestimenta, ela era tão grande que ela enchia, né, ali todo aquele templo. A presença de Deus, e só a aba da sua veste já enchia todo aquele templo. E ele continua dizendo: acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, quando a gente observa o que ele diz assim, diz aqui a palavra do Senhor, ela está sendo bem clara para mim e para você, que diz que os serafins, eles diziam: Santo, 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 né, é o Senhor. Mas eles não diziam para o Senhor, eles não olhavam para cima, nem olhavam para baixo. Aqui a palavra de Deus diz que quando aqueles serafins estavam mencionando a respeito da glória de Deus, da santidade de Deus, eles olhavam uns para os outros, ele olhava um para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de, na casa do Senhor, em nossas casas, a gente está glorificando o Senhor nosso Deus através da sua palavra, onde assim os anjos nos demonstram, nos faz entender que precisamos dizer uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor. E ele diz mais, que a terra inteira está cheia da sua glória. E aqueles serafins estavam profetizando algo muito importante a respeito da terra. Uma terra da queda de Adão, uma terra que sofreu grandes consequências do pecado. Mesmo assim, no período que Isaías tem a visão, ele vê serafins dizendo que esta terra está cheia da glória do Senhor. Então quem manda nesta terra não é o inimigo, não é Satanás. Quem manda nesta terra, assim como quem manda no universo, é o Senhor nosso Deus, o Rei da glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então nós entendemos isso. Agora nós precisamos também estar dizendo que, assim como os serafins estão falando lá uns para os outros, que a terra está cheia da sua glória, nós precisamos também abrir a nossa boca e dizer que o céu está inteiramente cheio da glória do nosso Senhor Deus. Amém? Então esse é o que a gente tem de ideia. Mas a gente vai para Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelação, não é um livro figurativo, não é um livro ilustrativo, é um livro de revelação, onde nós podemos ter conhecimento de coisas profundas a respeito do nosso Deus. E quanto maior a intimidade que a gente tem com o Senhor, quanto é maior a vivência, quanto é maior a experiência que a gente tem com Ele, nós percebemos coisas extraordinárias. E ao ler o livro de Apocalipse, nós somos então assim abençoados em ver como esse Deus é tão extraordinário. E lá no capítulo 4 ele fala assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É a revelação trazida a João. E João viu uma porta aberta. Há uma porta aberta no céu. Essa porta é Jesus, né? Por onde nós passamos. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém.
E aqui nós também podemos perceber quando ele diz: me vi tomado pelo Espírito, o Espírito Santo. Só tem um jeito de entendermos como as coisas acontecem no céu, só tem um jeito de entendermos como os mistérios de Deus são desenvolvidos, é quando estamos tomados pelo Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste, não temos que ficar esperando um novo derramar, ele está presente, nós podemos lançar mão do Espírito Santo, nós podemos passar grandes experiências com o Senhor, através do Espírito de Deus, porque ele está sendo derramado sobre nós, basta querermos, porque ele não faz acepção de pessoa, tá? Aí continua o texto quando ele diz: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Ele estava vestido de branco e tinha na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está lá em Isaías 11, 2, se eu não me engano. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Quando nós começamos a ler essa passagem de Apocalipse capítulo 4, e nós vamos percebendo estas coisas grandiosas, estes seres, muitas pessoas podem até ter a dificuldade de ver, se a gente vai caminhando aí pela rua e encontra um ser desse, a gente vai dizer que é coisa do inimigo, mas não é a glória de Deus, é o Senhor, são seres viventes, porque nós conhecemos mais do ser humano do que das coisas celestiais, não é? Mas aqui ele está falando a respeito de 4 seres viventes que tinham olho por todo lado, tá? E no verso 8 diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diferentemente daqueles serafins que falavam um para o outro, comunicavam um para o outro, que o diálogo, a conversa de um para o outro era falando a respeito da santidade, aqui estes seres viventes, eles estavam dia e noite repetindo sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, dia e noite há uma palavra profética sendo colocada no céu a respeito do nosso Deus, tá? E ele diz que era, que é e que há de vir. Quando ele está falando isso, ele está trazendo para nós uma palavra profética. Que era, é como está em João 1. O verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo, que era. Depois diz que é. E Deus se revela para Moisés dizendo: eu sou o que sou. E depois ele diz assim: o que há de vir. E Jesus diz: eis que venho sem demora. Então a palavra aqui está nos mostrando exatamente a palavra profética do que era, do que é e daquele que vem, que é Jesus Cristo. E nós aguardamos. E ele diz: eis que venho sem demora. Jesus está chegando, viu? Jesus está chegando. Verso 10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem. Aqui esse versículo ele me chama muita atenção, queridos, porque ele fala de 24 anciãos, é como se ele estivesse falando a respeito da representação de um povo, tá?
Esses 24 anciãos, eles falam exatamente da representação de um povo que está de forma entusiasmada, louvando ao Senhor nosso Deus. E essa palavra que ele diz coroa aqui, é uma palavra grega chamada estéfano, quer dizer coroa de vencedores, tá? Eles tinham coroa de vencedores. Todo aquele que perseverar até o fim é um vencedor. Todo aquele que for ao encontro de Jesus, não tendo se desviado da sua palavra, mas permanecido firme, receberá uma coroa de vencedor. E esta coroa está sendo colocada aqui. Mas tem um detalhe muito importante que nós vamos encontrar no final desse versículo, que diz que eles receberam uma coroa, e muita gente almeja essa coroa, muitos querem ter a coroa da vitória, muitos buscam a coroa da vitória, mas observe que quando eles se apresentam diante do Deus da glória, daquele que era, que é e que há de ser, daquele que tem os 7 Espíritos, daquele que vive e reina para sempre, aquele que faz existir o que não existe, então diz aqui a palavra que eles lançam as suas coroas diante dele. A vitória não é mais importante do que o Deus que serve. Por isso, eles não estão preocupados com o que recebe, mas estão desejosos de estar diante daquele que faz a sua vida existir. Receber coisas é bom, ter vitórias é bom, mas estar diante da glória de Deus não tem comparação. Não há que se comparar. E continuando, Apocalipse capítulo 5, ele vai falar mais para nós a respeito do que acontece no céu. E diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, recebeu o livro de Deus, o livro da vida, e ao recebê-lo os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus queridos, quando nós lemos esse versículo 8, nós entendemos uma coisa séria, profunda, importante. É que nesse versículo 8 fala para nós que no céu tem música, tem harpa, tem instrumentos, tem louvor, tem pessoas cantando. E quando a gente vem aqui na Ágape, aqui em Campinas, nós ficamos numa felicidade porque tem um dinamismo de música, né? De instrumentos. E aqui é mais ou menos já o que está acontecendo lá. Nós já estamos vivendo não só as sombras, mas a realidade do que é no céu. Quando nós cantamos, nós nos derramamos e colocamos o nosso coração diante do Senhor. E o Senhor gosta de louvor, e o Senhor gosta de música, e o Senhor gosta de instrumento. Então é muito glorioso isso, né? Infelizmente eu nem sei tocar, nem sei cantar, mas está tudo bem, né? Mas tem alguém que sabe, e isso chama a presença de Deus. Quando vocês estão cantando, louvando, o Espírito de Deus está se movendo, o Espírito de Deus está tocando, o Espírito de Deus está lançando semente.
Tem horas que nós estamos na casa do Senhor e acontece algo, e esse algo é lá dentro, porque Deus não fala na nossa mente, Deus fala no nosso interior. Nossa mente é enganosa, a nossa mente é perigosa. Em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9, se eu não me engano, diz que o coração é enganoso. Então não é coração, não é sentimento, mas é o que vem de dentro, de onde flui rios de água viva, é que o Senhor se manifesta, e o Espírito Santo está operando dentro de nós, lá no interior, e de repente de lá sai, então a palavra de Deus que começa a encarnar em nós, e entra no coração e entra na mente. Então vem lá de dentro e chega à mente, né? E aqui então fala a respeito exatamente de que havia harpas, e também havia uma coisa aqui muito graciosa, muito importante, que é taças de ouro cheias de incenso, de perfume, que são as orações do povo de Deus. Quando você ora, quando você clama ao Senhor, quando você coloca a sua vida diante da presença de Deus, quando você se derrama em oração, quando você se entrega ao Senhor através da oração, então a palavra de Deus diz que estas orações, os anjos vão colocando estas orações dentro de taças de ouro, e então os anjos levam a presença de Deus. Talvez você não está vendo, mas se você quiser, você vai ver. Aqui está cheio de anjos, a presença de anjos, e quando você está orando, quando você está buscando, estas orações são tão preciosas, que o Senhor manda os seus anjos levar, e é em taça de ouro, não é em qualquer lugar, para mostrar o valor da tua oração. Não é qualquer coisa quando você abre a sua boca e coloca a tua vida diante da presença de Deus. Não importa se você está bem, não importa se você está doente, não importa se você está feliz, mas quando você clama ao Senhor, a tua oração é agradável aos olhos e ao nariz e ao ouvido do Senhor nosso Deus. Então a palavra de Deus nos revela isso. Por isso esse versículo 8 fala a respeito dessa situação e diz: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós estamos inseridos nesse contexto do versículo 10, que nós somos reis e sacerdotes, meus queridos. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor tem enviado o seu reino para estar entre nós. O reino já entrou na terra. Aqui fala da entrada do reino na terra, e esse reino já entrou na terra. Se aposse desse reino, viva esse reino, viva nesse reino, e você reine nesse reino e seja sacerdote neste reino. Amém? Não perca tempo. Às vezes nós achamos que é quem está aqui à frente que tem toda essa responsabilidade. Não é. É para todo aquele que traz a marca do Cordeiro em seu espírito. É para mim, é para você. Verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Além dos seres viventes, que não são anjos, além dos anciãos, representando o povo, o texto nos mostra, no céu, milhares e milhares de milhões de anjos. Dá para contar? A gente sabe que hoje a Terra tem o maior número de pessoas que já se pôde contar. No dia 15 de novembro do ano de 2022, a Terra alcançou o número de 8 bilhões de pessoas. É gente que a gente nem imagina. Mas a quantidade de anjos aqui são de milhares de milhares de milhões de milhões. Estão no céu, estão na terra. Por isso não se preocupe, dizer, faltou o meu anjo. Tem anjo para todo mundo.
Tem anjo só para alguns. Tem anjo levando as tuas orações. E quando o anjo leva a oração, ninguém impede de chegar à presença de Deus. Então tem anjo nesse lugar, não para ser adorado, mas para enriquecer a presença de Deus. Porque nós só adoramos e exaltamos aquele que foi à cruz, ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Então diz que eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes anciãos, 12, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Trazer o reino, está o reino na nossa casa, está o reino na nossa comunidade, está o reino aqui, está exatamente cantando a respeito do que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, e cantar dizendo a ele: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Enquanto o mundo está dando glória ao inimigo, a Satanás, a um derrotado, nós estamos dando glória àquele que é vencedor, aquele que vive e reina para sempre, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Então estamos no melhor lugar do mundo, nós somos os mais privilegiados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, queridos, vimos que no céu há muito louvor, nós vimos que há muita adoração, no céu há abundância da glória de Deus, há respeito, também há muita intensidade. Muita gente falava assim: no céu há um grande coral que vai cantar para toda a eternidade, e eu fiquei frustrado com isso. Por quê? Porque uma vez eu fui cantar no coral, e aí eu consegui 2 ensaios, no segundo pediram para eu deixar o coral, né? Aí eu digo: e agora como é que eu vou fazer no céu? Mas o céu não, no céu tem um grande coral, mas tem mais do que isso, tem a abundância da glória de Deus, há respeito, há muita intensidade, há muita coisa. O céu não será monótono. Monótono é a vida de quem não tem Jesus Cristo na terra. Porque até nós aqui não temos mais monotonia, porque a palavra de Deus diz que nós andamos em novidade de vida. São coisas novas a todo tempo, coisas novas acontecendo. Então, monótono é quem não tem Deus na sua vida, que fica precisando beber, se embriagar, se prostituir, se drogar, para querer escapar de alguma coisa, e o vazio só aumentando. Isso é monotonia, não é? Então, assim, na terra como no céu, é trazer essa presença que nós observamos na palavra de Deus aqui para estar perto de nós, para estar dentro de nós, tá? E versículo de Mateus 6, 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quando ele diz todas estas coisas, também fala: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as maravilhas do céu estarão vivendo na sua casa, na sua vida. A palavra reino, a gente vai encontrar no Novo Testamento cerca de 164 vezes, onde 120 vezes ela está só nos evangelhos, tá? Então, reino tem aí 164 vezes no Novo Testamento. 120 vezes está lá nos 4 evangelhos. E 140 dessas citações se referem ao reino de Deus, ao reino dos céus. Colossenses 1, 12, 13 diz: dando graças ao Pai, que nos formou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas.
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino chegou e você foi transportado a partir do encontro com Jesus Cristo para o reino deste Filho de Jesus Cristo. Então, se você está aqui nesta manhã, e eu não conheço a vida de ninguém, mas se você está sob o domínio das trevas, você está com algum problema. Porque não existe trevas onde está a luz. Se a nossa prática de vida é uma prática de vida que ainda andando com a Bíblia, mas não condiz com o que o Senhor Jesus tem nos colocado, então não estamos em luz, estamos em trevas, e o domínio das trevas está sobre nós. Precisamos corrigir isso urgente. Nós precisamos chamar a existência de Jesus na nossa vida para que a luz entre. É por isso que tem pessoas que dizem, eu não consigo me livrar do pecado, é porque se você está preso ao pecado, eu não estou dizendo que a gente aqui e acolá não dê um tropeço, erre. Mas viver preso ao pecado é viver em trevas. Não há presença de Jesus. Precisa mudar essa história. A forma de se experimentar o que está no céu é exatamente como está lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente não se renova apenas por ouvir uma mensagem. A mente não se renova por você ver um filme. A mente não se renova por você ver algumas coisas. Porque muitas vezes você vai a um congresso e é importante que vá a um seminário, é importante que vá a uma imersão e é importante que vá a um treinamento, como a gente está aqui, é importante que a gente possa estar presenciando. Isso nos dá um norte, nos dá uma direção, nos dá um caminho. Mas o que vai mudar a nossa mente é o que sai de dentro de nós pelo Espírito Santo nos revelando, nos mostrando. Sem Espírito Santo, não existe igreja. Sem Espírito Santo agindo, não há mudança. Não há conhecimento da verdade. E eu sei que essa é uma igreja renovada. Eu sei que essa é uma igreja que clama. Eu sei que essa igreja é aberta à revelação. Então se abra mais ainda a revelação. Porque é uma medida de crescimento. Quanto mais nós entramos, mais nós tomamos conhecimento. E Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Aqui diz que a fé vem pelo ouvir, e quando você começa a ouvir, você começa a nutrir, e você começa a abrir espaço para que o Espírito Santo haja. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante, sem ter medo de estar falando heresia. A fé não vem só pelo ouvir, mas vem pelo ver. E hoje vem mais pelo ver do que pelo ouvir. Quando você vê um irmão orando pelo outro, quando você vê um irmão cuidando do outro, quando você vê um irmão sendo um instrumento nas mãos de Deus, quando você está vendo aquilo, você está sendo fortalecido. Então a fé vem pelo ver também. A fé é pelo ouvir e a fé é pelo ver. Então ouça e veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Mas não nos disseram que pelo outro lado também é verdade. A incredulidade vem pelo ouvir e pelo ver. Quando nós ouvimos irmãos falando mal de pastores, não importa de qual pastor seja, falando mal de lideranças, falando mal de igrejas, nós nos tornamos incrédulos, céticos, quando nós vimos pessoas falando mal uns dos outros. Então, assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade tem alcançado muitas vidas pelo ouvir. E o mais triste é que muitas vezes nós somos os portadores desta palavra que está levando pessoas à incredulidade.
Nunca abra a boca para falar de um pastor. Nunca abra a boca para falar de quem quer que seja. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Creia, confie. E continuando diz, 1 Coríntios 2, 9, 12, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então nós temos o Espírito de Deus, e se temos o Espírito de Deus, Ele vai nos caminhar através de águas profundas a experiências cada vez maiores. Nós estaremos experimentando algo cada vez maior. E a minha oração nesta manhã aqui é que assim como um dia Ele me alcançou, não só para ser salvo, um dia Ele me renovou, não só para apenas estar mais cheio, um dia Ele me marcou para que a minha vida fosse transformada de um homem egoísta para ser alguém que pudesse se doar, se entregar totalmente à sua obra, à sua vida. E isso só acontece pelo Espírito Santo. E a minha oração é esta. Mas, Apocalipse, do capítulo 2, capítulo 3, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. E o Espírito Santo fala com você. O Espírito está tocando sua vida. O Espírito tem se manifestado. Caminhando para finalizar, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, que vai falar da oração que Jesus deixou como modelo. Diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus Cristo começa a oração falando do céu, o céu que nós queremos aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ensina a pedir que o reino venha, que o reino venha na vida de pessoas, porque se você já tem Jesus Cristo, o reino já está em você. Mas você pode continuar pedindo que o reino venha para o teu vizinho, para um familiar teu, para aquele que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não se abriu, não se entregou totalmente. Então que o reino venha para você. Porém ele fala de algo também muito sério, sobre a vontade dele. A vontade de Deus não é a minha vontade, não é a sua vontade. O problema que nós encontramos da dificuldade de avanço do Evangelho é que a gente quer que seja implantada a nossa vontade. Eu quero que seja do meu jeito. Não, meus queridos, que seja do jeito do Senhor nosso Deus, que seja do jeito do Espírito Santo. Então muitas vezes nós criamos dificuldade porque queremos do nosso jeito. Não, não é do meu jeito, eu não vou, eu não faço, porque se for do seu jeito não vai produzir para a eternidade. Do seu jeito pode dar até um ar de que aconteceu grandes coisas, mas do seu jeito não produz para a eternidade. Somente do jeito do Espírito Santo é que será produzido para a eternidade. Por isso devemos seguir não a nossa vontade. E quando não seguimos a nossa vontade, nós não criamos atritos, nós não estamos criando dificuldades, não estamos fazendo confusão, não estamos saindo da igreja por qualquer coisa. Tem gente que sai da igreja por qualquer coisa, porque ele quer impor a sua vontade. A sua vontade, a minha vontade é imperfeita, é falha. A vontade de Deus é perfeita e é para nós. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Fala de alimento diário. O maná no deserto era dado todo dia, exceto no sábado. O pessoal da escola bíblica sabe disso, né?
Maná era dado todo dia, menos no sábado. O maná não podia ser estocado, guardado. Era um exercício diário de busca. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Assim como o maná caia todo dia, nossa vida tem que estar todo dia diante da presença do Senhor. Todo dia, o dia todo, toda hora, buscando. Por isso eu falei sobre o congresso. São importantes, mas são norte. Não é alimento para sempre. Nós devemos alimentar todo dia. E vem a parte mais complicada. Perdoa as nossas vidas é fácil, porque Deus perdoa a todos. Deus não tem dificuldade de perdoar nenhum de nós, nenhum ser humano. Deus não tem problema em perdoar. Só que tem um detalhe: assim como perdoamos os nossos devedores, você precisa perdoar. Sem perdão seu liberado, não tem como receber perdão de Deus. É muito forte, complicado, porque muita gente está sem relacionamento com Deus, porque está guardando mágoa, não está perdoando, retendo perdão. Libere perdão. E eu te digo sem medo de errar, na hora que você perdoar, liberar perdão, você será curado da enfermidade que te assolou por causa de reter perdão. E tem mais: perdoar não é esquecer. Perdoar não é esperar que um sentimento venha dizer, não, agora eu posso perdoar. Perdoar é uma atitude. É liberar perdão, mesmo que a pessoa não queira ser perdoada. Abra sua boca e perdoe. E muitas vezes, eu sei que tem situações difíceis, eu sei que tem momentos complicados, mas exerça sua fé e perdoe. Mas eu ainda vou continuar, perdoe, porque o Senhor há de agir. Então perdoa, e não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então que este reino que a gente viu, tanta majestade, brilho, glória, cores, tanta alegria, tanta intensidade, tanta força, esteja dentro de você, esteja dentro de mim, esteja dentro desta igreja. E que você que ainda não recebeu este reino, que é Jesus Cristo, receba nessa hora. Abra seu coração. Entregue a sua vida para Jesus. É difícil, porque tem um inimigo prendendo, segurando você, segurando sua boca, seus lábios. Mas vença o inimigo e se entregue a Jesus Cristo, e o reino virá para você, e a glória de Deus estará em você, e a eternidade estará em você, e tudo será diferente. Não é que você deixará de ter tribulação, viu? Nem que as suas contas vão deixar de ser pagas, mas a paz que excede o entendimento humano, a segurança, o sentir a essência de Deus, o saber que a cada momento Ele está com você, te acompanhará, e você será fortalecido e estará aguardando aquele dia em que você vai se encontrar com Jesus Cristo. Então entregue sua vida para Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um nesta manhã em Cristo Jesus. Amém?